Vamos começar com o tema de hoje. Vamos trocar uma ideia a respeito da seguinte questão: por que os meus números não fecham? Por que eu tenho tanta dificuldade de fechar os meus números na minha operação gastronômica, no meu restaurante, no meu bar? E o conceito de fechar número, só para a gente alinhar e partir do mesmo ponto, é a gente fechar no azul, é a gente conseguir cumprir com a principal meta de existência de qualquer empresa, e com o nosso restaurante não vai ser diferente, que é gerar resultado, gerar retorno para o nosso cliente interno, que é você, que é o gestor, o proprietário do seu estabelecimento, e os seus colaboradores. Bom, quando a gente pensa do nosso número, a gente tem uma visão muito simples, né? E, na verdade, o número em si ele é muito simples. A gente tem, de um lado, as nossas receitas e a gente tem, do outro lado, a nossa estrutura de custo, né? E tem os custos, as despesas, tudo que compõe ali o lado negativo do nosso DRE, né? Do nosso demonstrativo de resultado por exercício. Já falei sobre essa ferramenta, vamos falar muito dela no programa, mas só para a gente partir desse princípio, fechar o nosso número é a gente fazer esse mais e esse menos e fechar no azul e ter um resultado positivo no final da equação. Embora o número seja simples, né, embora a gente esteja fazendo uma conta aí de mais e menos, entender o que compõe cada um desses números é onde está o nosso grande desafio e é onde a gente vai trabalhar e é onde a gente vai conseguir enxergar as possibilidades que a gente tem, as ações que a gente tem que tomar para fechar esse número positivo, para ter um restaurante lucrativo, para conseguir atingir o nosso objetivo de ganhar dinheiro com o nosso negócio, porque a gente ama a gastronomia, a gente ama o nosso bar, a gente ama o nosso restaurante, a gente tem paixão pela nossa hamburgueria, mas o amor não paga a conta, o amor não paga a nossa viagem dos sonhos, o amor não paga a escola das crianças, então a gente precisa de dinheiro, a gente precisa fazer o nosso negócio ser rentável. Primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer essa análise e entender como que a gente vai fechar nosso número, por que o nosso número não está fechando, é entender a estrutura de receita e a estrutura de custo. Beleza, Matheus, mas o que isso quer dizer na prática? Quando a gente vai lá no nosso plano de negócios, a gente tem esses dois campos, né, no modelo Canvas, que é o modelo que a gente usa no programa, que cada uma dessas estruturas tem como objetivo a gente listar, né, quais são as formas de obtenção de receita e quais são as formas de saída de dinheiro, né, as formas que a gente tem ali de custo, de despesa, de desperdício, enfim, todas as formas de saída. A gente precisa quebrar a nossa receita e a nossa estrutura de custo no menor, eu falo que é no menor corpo, né, na menor medida possível, para a gente conseguir ter essa visão completa e conseguir entender de fato de onde está vindo o dinheiro e por onde esse dinheiro está indo embora. Quando a gente fala na receita, vamos começar pela receita, a gente tem diversas formas de obter receita. E quando eu falo essas diversas formas, eu não estou falando só da forma de pagamento. Dentro das minhas possibilidades de receita, eu posso, o mais comum, né, em operação gastronômica, é quando a gente fala de venda de produto. Né? Eu tenho ali um produto, eu tenho um hambúrguer, eu tenho uma marmita, e eu entrego isso para o meu cliente, em troca eu recebo um pagamento. Mas a gente tem outras formas também. A gente tem, por exemplo, programas de assinatura. De repente, no seu negócio, você tem uma rotatividade bacana no cardápio, você está sempre lançando produtos novos, e vale a pena você investir. Talvez você tenha uma cervejaria ou uma parceria com uma cervejaria que está sempre com rótulos novos. De repente, vale a pena a gente pensar num planejamento de marketing, estudar se o produto é viável e lançar uma assinatura onde o cliente ele vai pagar um valor fixo e vai ter sempre direito a algum benefício no seu restaurante, no seu bar, como ser o primeiro a receber a leva daquela cerveja, ou na novidade do mês ele vai ter direito a 2, 3 combos do seu hambúrguer com acompanhamento e bebida, enfim. É uma outra forma de obter receita através desse programa de assinatura. A gente também tem algumas operações que têm um espaço físico grande. Aqui no meu restaurante, embora tenha espaço físico gigantesco, né, são 600 metros quadrados o nosso restaurante, eu não faço isso, mas existem estruturas que comportam e o negócio ele permite, ele conversa com essa possibilidade
Que a gente tem uma terceira via, uma terceira possibilidade de ter receita, que é através da locação. Às vezes você tem uma parte do seu restaurante que você não está girando tanto, o restaurante é muito grande, a gente está passando por esse momento de pandemia, com diversas restrições de capacidade, quantos clientes a gente pode receber, a lotação máxima por mesa, e às vezes você faz um esquema e você aluga uma parte do seu restaurante para a realização de pequenos eventos, realização de pequenas celebrações, você faz aí um network, você faz um link com empresas aí da sua cidade e oferece um espaço para que eles façam coffee break, para que eles façam reuniões, para que eles façam confraternizações, e a gente tem aí uma outra possibilidade de obtenção de receita, que é através da locação do seu espaço. Enfim, existem outras inúmeras possibilidades, a gente fala disso no programa. Se você tiver curiosidade, é só você buscar aí no Google formas, né, de obtenção de receita analisado, né, pela estrutura de receitas do plano de negócios do modelo Canvas, e você vai ter uma visão aí mais ampla, né, que fica muita coisa para a gente falar na live, e não é nosso objetivo hoje entrar nesse nível de detalhe. Depois que a gente entende como que eu tenho receita, aqui no meu restaurante, por exemplo, a minha receita ela é exclusivamente pela venda de produto. Então eu tenho delivery, eu tenho o meu salão, mas no final o negócio que eu faço com o meu cliente é, eu tenho um produto e ele tem o dinheiro para comprar, ele enxerga o valor, então a gente faz essa troca. Essa é a única forma de receita que eu tenho. Faça essa análise aí no seu negócio, entenda quais são as suas formas de obtenção de receita e a gente vai ter cumprido aí a primeira missão para essa análise do porquê os nossos números não fecham. Feito isso, a gente precisa de fato agora começar a entender, começar a enxergar como que esse dinheiro está entrando. Eu sei que eu tenho dinheiro pela troca de produto, né? Venda de produto. Então agora como que esse dinheiro está entrando? E aí eu vou falar mais uma vez um tema de uma live que a gente teve na semana passada sobre a importância da gente controlar o nosso fluxo de vendas. A gente tem diversas óticas, são diversos motivos que nos levam a ter esse controle, são inúmeros benefícios, eu falei bastante disso na live, que já está disponibilizado, então se você quiser assistir, é só acessar. Como que esse dinheiro entra? Eu preciso entender isso. Se eu analiso o meu fluxo de vendas, que eu tenho ali quais são os produtos que estão saindo, quais os dias da semana eu estou vendendo aquele produto, se eu estou fazendo uma ação promocional, eu estou tendo resultado, é através do fluxo de vendas que eu vou ter essa visão. Se eu faço uma promoção, eu reduzo ali a minha margem de lucro para atrair novos clientes, baixando um pouco o meu preço e faço uma campanha promocional. Compre um, leve dois, ou compre um e tenha desconto no segundo, ou simplesmente tenha um desconto independente do seu volume de compra. Como que eu vou saber se isso está dando ou não resultado? Através da análise do meu fluxo de vendas. Eu preciso ter uma planilha, eu preciso que o meu sistema me dê esse retorno para que eu entenda se naquele determinado dia que eu lancei a promoção, as vendas realmente surtiram efeito. Eu tive um aumento de vendas? Se eu tive um aumento de vendas, vitória máxima, né? Eu consegui identificar, eu não só consegui ter o retorno financeiro que eu precisava, mas eu consegui identificar que o meu público ele é sensível àquela promoção, e isso é uma informação sem preço, na verdade, é uma informação extremamente valiosa, você entender como que o seu cliente ele se sensibiliza com ações promocionais. Aqui no meu restaurante, por exemplo, ações promocionais de preço não surtem efeito. Eu fiz inúmeras, a gente está com a operação aqui há um pouco mais de um ano, eu fiz inúmeras ações, e para não falar que nenhuma surtiu efeito, somente uma surtiu efeito, mas não teve o retorno que eu esperava. Então eu mudei toda a minha estratégia e passei a focar em outros pontos. Então por que eu estou falando do fluxo de venda? Por que eu estou falando tanto desse controle? Eu citei um exemplo de um benefício que a gente tem, né, que é para validação de uma ação promocional. A gente vai ter esse feedback muito em cima do nosso fluxo de vendas, mas eu preciso entender como que o meu dinheiro está entrando, como que eu estou obtendo receita, quais as formas de pagamento o meu cliente está usando para me pagar. Eu estou recebendo quantos por cento no crédito, eu estou recebendo quantos por cento no débito, eu estou recebendo quanto disso em dinheiro, eu estou recebendo quanto disso em voucher, né, que são os tickets, os vales, a alimentação, independente da bandeira. Eu estou recebendo quanto isso, em quais as formas de pagamento. Você está usando no seu restaurante a opção de pagamento pelo Pix? Se não está usando, já fica aqui uma dica extra, você está perdendo uma baita de uma oportunidade para reduzir o seu custo operacional, reduzir o seu custo de taxas e impostos
e ter um fluxo de caixa mais saudável, porque você vai ter um recebível num tempo mais curto e você vai estar deixando de pagar ali aquelas taxas que a operadora te cobra pela operação. Para o cliente não tem nenhum ônus, para o cliente não tem nenhum ponto negativo. Se ele fosse fazer a operação de pagamento para você no débito, ele vai ter o débito da conta dele no mesmo tempo, automaticamente, só que a grande vantagem é que você recebe naquele exato momento, sem ter que pagar aquelas taxas. Então, como eu estou recebendo? E por que é tão importante analisar isso para compreender por que o nosso número não fecha? Porque a gente vai começar a montar o nosso fluxo de caixa, que é um assunto que eu sempre trato com vocês, é um tema que a gente sempre discute e é o principal indicador de saúde da nossa operação. O meu restaurante ele vai virar, ele vai vingar, eu vou conseguir vencer essa fase difícil que todo o nosso mercado está passando, todos vocês, todo mundo está passando, com uma redução de demanda, com as pessoas com medo de sair de casa, com as pessoas segurando dinheiro, evitando gastar dinheiro, dinheiro circulando menos em todos os mercados que compõem a nossa economia e no nosso não é diferente disso. Eu vou conseguir superar isso e é o seu fluxo de caixa que vai te dizer isso, te mostrando, olha, o meu negócio é saudável, o meu negócio ele tem fôlego, eu tenho pulmão no meu fluxo de caixa para suportar mais um mês, 2, 3, 4 meses, e a projeção que a gente tem de mercado é que haja uma melhora com o avanço das vacinas e tudo mais. Então, por isso é tão importante a gente começar a montar o nosso fluxo de caixa, e a gente vai começar a montar ele agora pela receita. Então, eu preciso entender como eu estou recebendo para eu entender como está acontecendo essa dinâmica. Se eu vendo muito no crédito, por exemplo, eu tenho um prazo de recebimento desse ativo muito maior do que eu tenho os prazos para pagamento dos meus boletos. Os meus fornecedores trabalham com 7, 14 dias, 21 dias ali. Se você conseguir mais que isso, você me liga, me manda um direct, me ensina, porque é muito difícil a gente ter uma flexibilidade tão grande assim para um pagamento. Em contrapartida, eu estou recebendo com 30. Então, eu começo a ter um balanço aí ruim no meu fluxo de caixa. Eu estou tendo que pagar antes de receber efetivamente pela venda que eu fiz. Então, é imprescindível, é super importante a gente entender essa comunicação, né, de como o meu cliente está me pagando, como eu estou recebendo, porque isso vai impactar na nossa análise do global de por que o nosso número não está fechando, e isso vai direcionar algumas ações que a gente vai ter tanto internamente para controle de custo, quanto externo para o mercado, para de repente a gente lançar alguma promoção ou fomentar alguma forma de pagamento específica com algumas vantagens e alguns benefícios. Então eu preciso entender isso. Entendi como eu estou recebendo esse dinheiro, eu preciso agora começar a olhar para a minha estrutura de custo. E como a gente estava falando de receita até agora, vamos partir da receita para começar a analisar a nossa estrutura de custo, como esse custo ele se desenha, como esse custo, essa estrutura de custo, ela se formata dentro do nosso restaurante, para a gente, enfim, entender como funciona esse número macro e como a gente vai fazer para mudar essa realidade. Matheus, como que eu vou começar a analisar o meu custo a partir da receita? Bom, quando a gente vende, a gente tem custo automaticamente, né? Se a maioria de nós é alocada no Simples, muitos de nós somos MEI também, né? O microempreendedor individual, alguns poucos do ramo do nosso mercado, né? De restaurantes e bares, trabalham com lucro presumido, mas independente de onde você trabalha, se você é MEI ou se você é Simples, você tem ali uma taxa de imposto que você tem que pagar pela receita que você produz. Então essa é o primeiro número, a primeira análise que a gente vai fazer para montar ali a nossa estrutura de custo. Então é um custo variável, né? Ele está diretamente ligado à minha receita. Quanto mais eu vendo, mais eu pago. Quanto menos eu vendo, menos eu pago. Mas isso não diminui a importância desse custo, até porque ele tem uma data fixa para ser pago, então ele vai impactar no meu fluxo de caixa. Então eu preciso entender como eu estou recebendo dinheiro para entender quais as despesas e os custos que vão incidir em cima disso. Então eu entendi, eu tenho ali a minha alíquota, ligo para a minha contabilidade, tiro ali a dúvida, eu tenho a minha alíquota, então eu sei que quando eu vender tanto, eu vou ter X% de imposto para pagar do meu Simples na data pré-determinada
aí pela Receita Federal. No meu caso aqui, todo dia 20 eu tenho que pagar os impostos sobre a receita do meu Simples. Além disso, a gente volta no trabalho que a gente acabou de fazer, de como eu recebo do meu cliente, porque eu preciso entender agora quais são as taxas que eu estou pagando nas minhas operações de máquina, né, de cartão ou de marketplace. Né? Qual é a taxa que o meu banco pratica hoje? Qual é a taxa que a maquininha que eu uso no restaurante pratica hoje? É a melhor taxa do mercado? Eu tenho, de repente, alguma vantagem se eu trocar de máquina, se eu trocar de marketplace? Quantos por cento da minha receita são pagos de cada forma dessa? Se eu vender tudo no dinheiro, é o cenário que todos nós queríamos viver, maravilhoso, eu ganho ali um baita de um retorno em cima disso. Agora, não é assim que funciona. Aqui no restaurante tem uma movimentação majoritariamente no crédito e no débito. A soma dessas duas operações bate quase 90% em alguns meses, em alguns períodos que eu analiso. E a gente tem um dinheiro importante que a gente deixa para trás realizando essas operações. Então, de repente, você tem uma negociação que você paga 1,49%, 1,99%, e isso incide em cima do seu preço de venda. Guarde essa informação. Isso incide em cima do seu preço de venda, não é do seu preço de custo. Quando a gente for analisar todo o processo de precificação dentro do programa, a gente vai bater nessa tecla. Então, quando eu vejo ali que o meu CMV daquele produto é R$10 e eu vendo a 30 e eu pago 2%, o 2% ele não vai ser em cima do meu custo, vai ser em cima do meu preço de venda. Então, isso é um custo que precisa ser analisado quando eu vou determinar qual é o meu ponto de equilíbrio, quanto que eu preciso vender. A gente já falou disso aqui também em outros vídeos. Então, é muito importante a gente ter bastante clareza nesse número, ter bastante facilidade para enxergar esse número, porque isso vai impactar no nosso número fechando ou não. Beleza, Matheus, fiz essa análise, mas, cara, eu fiz aqui meu fluxo de caixa, igual a gente conversou, e, poxa, eu tô com crédito, eu tô com uma linha de crédito para pegar, mas eu tô com juros um pouco altos, e eu fiz as contas aqui, eu acho que vale a pena antecipar os recebíveis do meu cartão de crédito. Meu ativo circulante via cartão de crédito, vale a pena eu antecipar. Beleza, é uma estratégia super válida. Se você tem saúde financeira, se você analisou, montou o seu fluxo de caixa e conseguiu enxergar que existe espaço, existe margem para a gente fazer a antecipação para cobrir as nossas despesas, e a gente não vai comprometer um futuro, um curto prazo, beleza, faça, prossiga com a sua operação, desculpa, mas esse custo ele tem que constar ali nos seus custos de receita dentro da sua estrutura de custo. Então, vencemos essa primeira etapa, sei por onde eu recebo, sei como eu vendo, eu sei ali quanto que eu pago de taxa de imposto sobre a receita. Agora eu tenho toda uma gama de custo, de estrutura, de despesa para poder analisar, e a gente já fez isso, a gente já vai ter feito o nosso modelo de plano de negócio Canvas, então a gente já sabe quais são as formas de saída. Então, quais são as formas principais de saída? A gente tem os nossos custos fixos, os nossos custos variáveis, eles são os grupos maiores, né, os grupos principais maiores que a gente tem como saída. Então, dentro do fixo, a gente tem o nosso aluguel, a gente tem o nosso provedor de internet, a gente tem a nossa folha de pagamento. Então, a gente tem toda uma estrutura que compõe ali os nossos custos fixos. Quer dizer o quê? Independente da minha produção, se eu vender muito ou se eu vender pouco, aqueles custos eles se mantêm inalterados ou praticamente inalterados. Então, essa é a minha estrutura de custo fixo e eu preciso ter isso muito claro. Eu preciso ter isso muito detalhado, linha por linha, entender como cada custo desse incide, qual é a data de vencimento, como que eu pago isso, eu pago em dinheiro, enfim, eu preciso ter o máximo de detalhe possível em cima de cada linha que compõe a minha estrutura de custo. Quando a gente passa a analisar o nosso custo variável, a gente começa a ter mais variantes que compõem essa análise e a gente precisa ter muita atenção na hora de montar essa análise, essa estrutura de custo variável. O principal custo variável que a gente tem na nossa operação é a compra de insumos, não tem jeito, não tem como fugir disso. Assim como o custo fixo é aquele que não tem variação perceptiva ou grande, né?
em relação ao nosso volume de vendas, o custo variável é exatamente o oposto. Ele precisa variar de acordo com o meu volume de vendas. Só que isso nem sempre acontece. E a gente só vai conseguir enxergar isso com clareza, eu falo por experiência própria, quando a gente montar essa estrutura de custo e passar a fazer a análise dela de forma religiosa, colocar isso na nossa rotina. Lembre sempre que gestão é rotina. Se você não tem estabelecido uma rotina de controle, você não vai conseguir gerenciar nada na sua vida, muito menos o seu restaurante, que é um negócio extremamente complexo, que demanda de você muita organização, muito planejamento para ter o resultado que você espera ter e que eu tenho certeza que você tem total capacidade de conseguir atingir a sua meta aí na sua operação gastronômica. Então, quando a gente olha para a nossa estrutura de custo variável, eu entendo que o principal custo, né, que compõe esse campo são os insumos, né, é a compra de insumos que eu tenho da minha ficha técnica. Eu preciso ter isso muito bem detalhado, eu preciso ter as fichas técnicas e observa como tantas ferramentas diferentes de gestão e de manutenção do nosso restaurante independente, que a gente fala tanto no programa, que a gente falou tanto nas outras lives, nos outros materiais, quanta coisa a gente está falando aqui, tocando nos temas, justamente para você entender, né, como que essas coisas elas se conversam tanto, como está tudo interligado, tão bem conectado, e por que a gente tem que ter o domínio da gestão de tudo isso para poder garantir o nosso restaurante independente, para poder garantir a nossa lucratividade. A ficha técnica veio mais uma vez em cena, dessa vez para a gente analisar a estrutura de custo, para entender o nosso plano de negócio, para entender o nosso fluxo de caixa e, por sua vez, para entender o porquê que o nosso número não está fechando. Isso é muito bacana, né? Como a gestão ela se conversa em todos os níveis o tempo inteiro. Eu sempre falo isso com vocês e sempre vou repetir. Então, quando a gente tem a nossa ficha técnica montada, correta, atualizada, feita por você ou por uma consultoria desenvolvida especificamente para o seu restaurante, você entende ali quanto de insumo vai em cada uma das suas receitas. A partir dali, a gente volta no nosso fluxo de vendas e a gente consegue ter uma previsão ou olhar para trás e ver, poxa, eu vendi 50 feijoadas. Bom, para minha feijoada eu tenho aqui na ficha técnica que vão 50 gramas de feijão cru, 20 gramas de bacon, 50 gramas de paio, calabresa, enfim, você tem toda uma estrutura de ingredientes que compõem o seu prato individual chamado feijoada da vovó. Então você consegue enxergar que para eu ter vendido 50, eu preciso ter gasto esse tanto de insumo. E aí a gente começa a enxergar, né, esse exercício de gestão. Eu aconselho muito que você faça, porque se você não tem o hábito de controlar o estoque, se você não tem o hábito de controlar o seu fluxo de compra e o seu fluxo de venda, é muito provável, é muito possível que você tome um baita de um susto quando você fizer esse trabalho, porque quando a gente não tem esse controle muito bem feito, muito bem estruturado, esse processo muito bem amarradinho com os nossos colaboradores, normalmente a gente está perdendo bastante dinheiro, e quando a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo bastante resultado, bastante lucro na nossa operação, nessa jogada de quanto eu deveria usar dos meus insumos e quanto efetivamente eu estou usando dos meus insumos. Então eu preciso entender quanto eu devo gastar para começar a analisar se eu estou tendo os meus processos executados da forma correta, se o meu fluxo de compra está sendo feito da forma correta. Como que é o seu fluxo de compra? É você, dono, quem determina o que comprar, quando comprar e quanto comprar, ou não? Você já implementou, já ouviu o Matheus, esse chato do Matheus que fala isso na minha cabeça toda semana, todo dia, se deixar. Você já implementou o checklist e os seus colaboradores estão te dizendo através do checklist, olha, precisamos de reposição de pão de hambúrguer, precisamos de reposição de manteiga sem sal, precisamos de reposição de picanha, de costela suína e de molho de tomate. De onde está vindo essa informação? Esse processo está bem amarrado, ele está bem estruturado, as pessoas entendem, os colaboradores entendem o porquê desse processo, sabem como fazer, como executar. Você troca
essa informação com eles para garantir que o processo ele aconteça da melhor forma possível, visando melhorar o seu fluxo de caixa, reduzir os seus custos. Na hora da execução, o seu pessoal ele foi capacitado, foi treinado para garantir que eles saibam interpretar a sua ficha técnica, para diminuir os riscos de perda do seu insumo. Vai acontecer, sempre vai acontecer, um erro de manipulação, uma peça de carne que naquele lote imenso que você comprou que não vai vir legal, quando você abre a embalagem ela está com um cheiro forte, você vai descartar porque você não tem ali a segurança alimentar para passar aquela matéria-prima para o seu cliente no formato de prato. Então vai acontecer, um erro de armazenamento vai acontecer. A gente só vai mitigar, a gente só vai diminuir a incidência desses erros e, consequentemente, né, a gente vai ajudar a nossa lucratividade através de processos de treinamento. A gente não tem como fugir disso. A gente não vai reinventar a roda. A gente só vai aprender, né, essa é a minha meta aqui com você, a gente só vai aprender junto a como fazer essa roda girar a nosso favor e com o menor esforço possível, né? Vamos pensar na inércia, vamos lembrar de Newton, vamos lembrar de física. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, vamos sair da inércia e dar aí o nosso choque de gestão para conseguir virar essa chave e fechar o nosso número. Entendi como se comporta ali o meu custo variável, eu vi como eu estou comprando, eu analisei como eu estou comprando, eu analisei como esse produto está sendo armazenado, eu entendi como funciona esse mecanismo de compra, quais são os prazos praticados pelos meus fornecedores, anotei tudo isso, essa informação é muito importante, determinei que eu vou pedir no dia X, Y e Z, porque pedindo nesses dias eu tenho uma projeção melhor de recebíveis, então eu não vou ter um impacto negativo no meu fluxo de caixa. Eu entendi como é que se comporta a minha estrutura de custo. E a gente tem outros custos que compõem o custo variável, a gente tem outros campos. De longe, a compra de insumo ela é a maior de todas, mas a gente tem de repente ali freela. É muito comum a gente, dentro do nosso mercado, a gente trabalhar com profissionais freelance. A gente tem uma demanda, você abre o seu restaurante aí de segunda a segunda, ou de terça a domingo. A gente tem no começo da semana, às vezes, é muito comum uma demanda menor. Então, não justifica a gente ter uma folha super inflada, a gente tem uma série de colaboradores, porque eu tenho 2 ou 3 dias da semana, 2 ou 3 turnos, onde eu preciso de uma força de trabalho maior para atender aquela demanda que eu tenho ali no final de semana. Então, nesse cenário, eu pego e contrato, eu faço. Hoje a gente já tem essa possibilidade, né, de ter contrato de trabalho de horista, de ter contrato de trabalho intermitente, ou conhecido, famoso, famigerado freela. Então é um custo variável, porque ele não é fixo, né, ele não se comporta de maneira fixa, de acordo com a demanda, a gente vai contratar ou não esses colaboradores em caráter temporário. Então eu preciso também entender como isso se comporta, como esse custo ele interage com a minha operação. Isso é muito importante, né? Só abrir uma setinha e uma aspas para a gente, um parêntese melhor dizendo, para a gente tocar nesse tema. É muito importante a gente fazer essa análise quando a gente vai fazer alguma ação promocional em loco, quando a gente tem alguma data comemorativa, quando a gente vai fazer algum evento, porque é um custo que ele vai incidir especificamente sobre aquela ação, aquela situação. Então ele precisa ser levado em consideração. A gente tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal. Né? Natal é um mês de dezembro como um todo, novembro e dezembro a gente tem um volume muito grande de empresas ou de grupos de amigos, de famílias que vão fazer confraternização. Então a gente tem um aumento de demanda que ele é sazonal, ou então que ele tem um pico em função dessa data comemorativa, e a gente precisa reforçar o nosso estoque, isso impacta o nosso fluxo de compra, a gente precisa reforçar a nossa equipe, então isso impacta o nosso fluxo de caixa, porque você vai receber no crédito, no débito, enfim, não sei como você vai receber, mas você vai ter que pagar efetivamente aquele colaborador quando ele concluir a jornada de trabalho dele. Então a gente precisa entender como se comporta esse custo para poder entender como que isso vai impactar no nosso número, para a gente finalmente conseguir fechar o nosso número e ter lucro e conseguir o nosso restaurante independente e lucrativo. Bom, de um lado, eu tenho toda a minha estrutura de receita, eu sei como eu recebo, eu sei como eu vendo, eu sei se eu estou vendendo no crédito, no débito, no dinheiro, qual é o volume, qual é a proporção dessa venda.
Do outro lado, eu tenho toda a minha estrutura de custo, eu sei qual é o valor da minha folha, do meu aluguel, quais são os impostos e as taxas que eu pago em cima da receita quando eu faço a venda, eu sei quanto que eu estou pagando ali para os meus fornecedores, eu vou bater esse número com o meu CMV para saber se o meu CMV é projetado na minha ficha técnica de fato está acontecendo. Então eu tenho ali já a estrutura da minha equação pronta. Eu tenho o mais, né, com as minhas receitas, e eu tenho o menos com toda a minha estrutura de custo e de despesa. E agora eu preciso juntar esses dois para entender o meu número. E quando a gente faz isso, a gente faz todo esse processo de detalhamento para segregar ali as minhas receitas, quais são, de onde vem, qual é a forma de pagamento. Eu analiso todos os meus custos separado ali por planos de contas. Eu tenho ali compra de insumo, custo com pessoal, despesa administrativa, manutenção predial, despesas fixas, desperdício. Quando eu tenho isso muito bem amarradinho, muito bem detalhado, e não tem como a gente fazer uma gestão bem feita de outra forma, a gente precisa de informação. E quanto melhor essa informação, melhor e mais fácil vai ser o nosso trabalho. Aí a gente começa a falar da independência do nosso restaurante, de trabalhar menos de 12, 14, 16 horas por dia. A gente trabalha muito porque a gente não trabalha certo. Quando eu tenho isso detalhado, aí eu vou fazer essa equação, eu vou cruzar esses números de fato, eu tenho uma visão muito melhor de como esses números estão interagindo. Eu tenho uma visão muito melhor de por que o meu número não está fechando. Eu consigo enxergar quando eu faço isso que o meu número não está fechando, porque, um exemplo, tá, pessoal? Eu não estou antecipando o meu crédito está sendo 90% da minha venda, a maioria dos meus fornecedores, 80% do pagamento que eu faço para os meus fornecedores é no prazo de 7 dias. E você só consegue enxergar isso quando você monta essa estrutura. Isso é muito importante a gente absorver, entender e aceitar que sem controle, sem rotina bem estabelecida, a gente não consegue ser um bom gestor para o nosso restaurante. Então, eu preciso aceitar isso, entender isso e começar a girar essa roda, porque uma vez que ela começar a girar, é fato que você vai ver resultado. E uma vez que a gente começa a ver resultado, a gente vai deixar essa roda girando para sempre. A gente não vai querer parar de girar essa roda nunca. Eu falo para vocês, quando você muda a sua ótica, você sai da sua operação, é uma metáfora que eu sempre usei muito na minha vida. A gente precisa sair da ilha para conseguir enxergar a ilha. Quando você está ali dentro da sua operação, você não consegue enxergar isso todo. Você não consegue ter essa visão de que o volume de venda no crédito é o que está te prejudicando, é o que está fazendo o seu número não fechar, porque está desconversando o seu recebível com o seu passivo circulante, com as despesas, com os boletos que você tem que pagar. Então, uma vez que você sai da ilha, né, que você sai ali daquele burburinho, daquela muvuca que a operação do restaurante ela traz para você, não que não seja importante, mas você tem que capacitar os seus colaboradores, capacitar o seu gerente para poder te suprir nessa função, e você começa a olhar o seu negócio com um olhar de gestão, você começa a enxergar as inúmeras possibilidades que existem para você melhorar o seu número, melhorar o seu negócio, e começa a pegar essas situações que vão minando o nosso negócio por bobeira. Às vezes é um ajuste simples que você tem que fazer, é uma negociação com o seu fornecedor, é uma antecipação de crédito, é mudar a forma como você compra, é fazer uma promoção oferecendo alguma vantagem em determinada forma de pagamento, embora isso tenha que ser muito bem trabalhado, porque a gente não pode oferecer benefícios para determinada forma de pagamento. Existe toda uma regra, tá, por trás disso. A gente pode tratar desse tema num outro vídeo, porque é um pouco extenso, mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para fazer esse tipo de campanha promocional em função de forma de pagamento. Feche parênteses, deixe isso para um outro momento, para uma outra live. A voz está começando a falhar porque eu já estou falando muito. Mas enfim, pessoal, é isso. Essa é a análise que a gente tem que fazer do nosso negócio, sair da ilha para enxergar a ilha, monta essa estrutura de receita, monta essa estrutura de custo e veja como elas interagem, observe detalhe por detalhe, veja onde você está, não digo nem falhando, às vezes a gente falha, é normal, é humano, a gente erra, a gente não consegue ver tudo, executar tudo da melhor forma possível o tempo inteiro, então vão acontecer falhas,
no nosso processo, você vai falhar, o seu colaborador vai falhar, isso vai ter impacto no seu lucro, na sua rentabilidade, mas a gente tem que diminuir a incidência disso. Então, analisa a estrutura de custo, veja como está se comportando, analisa se a sua equipe está condizente com a receita que você está produzindo. A partir daí, vamos entender, poxa, eu tenho uma folha que para mim já está o mais enxuto possível e ainda assim eu não estou conseguindo obter a receita suficiente para cobrir esse custo com o pessoal. O que eu posso fazer em relação a isso? Comece a analisar, lembra do seu fluxo de venda que você está controlando? Veja como está sendo o comportamento de venda no dia a dia. Às vezes você tem dias da semana que não pagam a operação, não justificam o fato de você estar aberto, e você pode reduzir a sua equipe, você pode mudar a forma de contratação, trabalhar com um contrato de trabalho via CLT, tá? Um contrato de trabalho legal pela nova reforma trabalhista, com um sistema de horista. Então, às vezes, você tem uma oportunidade de redução de custo, porque você vê que, por exemplo, na terça e na quarta, você fatura R$10.000 no mês e a redução de custo que você vai ter fazendo essa adequação de folha, por exemplo, dá 12. Cara, excelente, 20% de redução nessa análise. Então, assim, é uma baita de uma informação, é uma baita de uma oportunidade. E pensa que toda redução de custo que você faz, ela está indo, ou ela está entrando, ou ela está saindo, né? Esse número diretamente do seu bolso, diretamente da sua conta bancária. Então, se você tira da sua operação a necessidade de um custo fixo de R$2.000, isso representa no seu bolso, literalmente, no seu saldo bancário, mais R$2.000. E eu não sei se R$2.000 para você é dinheiro, mas para mim é dinheiro pra caramba. É um dinheiro que eu não sei nem contar. Tem que fazer bastante esforço para poder contar isso tudo de dinheiro. E isso é uma análise. Olha quantas a gente já falou durante esse vídeo. E eu tenho certeza que você fazendo esse exercício, você vai ver outras 30, 40, 50, e eu não estou sendo exagerado, isso não é uma hipérbole. Você vai de fato enxergar inúmeras, dezenas de possibilidades de redução de custo, ou enxergar a oportunidade de trabalhar o seu marketing, criar ações promocionais para aumentar a sua receita através dessa análise, e você, enfim, vai entender, vai enxergar em detalhes o porquê que o seu número não está fechando. É por isso que eu estou aqui, para dividir isso com vocês, para te fazer girar, começar a girar a roda da gestão, para você sair da inércia, para você melhorar o seu resultado, e o programa Restaurante Independente existe para isso, e é para isso que eu estou aqui. Bom, falei demais hoje eu me superei no tempo aqui da live. Muito obrigado para você que acompanhou a live aqui. Se você está assistindo no Instagram, não esquece de clicar no coraçãozinho, é muito importante para a gente. O Instagram, ele entende que o conteúdo gerado ele é relevante. Se você está assistindo no YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. E lembre-se, sempre, ajudem o Matheus, que quer tanto ajudar vocês. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você sabe que vão se beneficiar com essa informação, com pessoas que você sabe que querem sim ser a diferença, que querem sim ser empresários de sucesso e terem os seus restaurantes, as suas operações gastronômicas lucrativas, e tem a total certeza de que isso só é possível através de profissionalização e de gestão. Não tem como a gente conseguir melhores resultados fazendo as mesmas coisas. E eu estou aqui para mudar essa realidade de vocês, junto com vocês. Gente, muito obrigado. Na terça-feira a gente tem outra live e a gente vai se falando no decorrer desse período. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de algum tema para a gente trocar ideia aqui, manda mensagem, manda e-mail, manda DM, enfim, comenta no nosso vídeo no YouTube, fala comigo que eu estou aqui única e exclusivamente para mudar a sua vida através da gestão aí da sua operação gastronômica. Um grande abraço, muito obrigado, uma excelente quinta-feira e até a próxima.